Boa noite a todos. O tema hoje, humildade, mostra para todos nós, espíritos milenares, o quanto progredimos na lei de progresso. Porque a cada dia já não somos os mesmos de outros tempos. Porque se de tudo a doutrina nos ensina e nos explica, a lei moral que está nas obras de Kardec, ela mostra-nos o caminho a seguir. E hoje nós separamos no estudo o tema humildade e tiramos do Ceifa de Luz uma mensagem, capítulo 17, no momento de paz, no pensamento e vida, palavras de Emmanuel, Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos rogar a Jesus, o Mestre amado, que nos intua, permita que as mensagens dele nos fortaleçam nessa noite, conduzindo as nossas mentes nas virtudes do Cristo. Porque de todo o tema humildade, se tivermos tempo e oportunidade, humilde é Jesus, que de rei se tornou para nós o humilde carpinteiro. Escolheu a manjedoura como símbolo de humildade para mostrar, para todos nós. Então hoje, na lição de Sheila, já diz, a humildade que vivencias é escudo aparando as agressões. Aparando, quer dizer, podando, mostrando realmente as necessidades que todos nós temos de aparar. Então, nesse momento de paz, humildade. Quando alguém o recriminar, aceite educadamente. É um desafio para nós. Aceite educadamente. Isso é o melhor que se pode fazer por alguém e para você. Porque quando nós aceitamos, nós passamos a compreender que somente o fraco que altera. Quando nós conseguimos, já na proporção da humildade, compreender que o irmão que altera ainda é um espírito doente, uma alma enferma, nós conseguimos lembrar do Cristo nas passagens por nós, por todos nós. Não pense que quem te faz mal é um grande inimigo. Mude a direção de seus pensamentos, lembrando que ele pode ser um instrutor, ensinando a descobrir a humildade, descobrir em nós, fazer acender a luz que está apagada. Lute por essa virtude, pois nela encontrar-se a força do bem. Quem é humilde rebaixa-se aos olhos do mundo e das pessoas, mas se eleva aos olhos de Deus. Então, faz a gente pensar, refletir e lembrar de nós mesmos. Quando nós viemos a uma tribuna espírita, estamos na casa espírita, no estudo, faz lembrar a nossa chegada na Terra e os desafios que muitas das vezes a dor nos convida
A dor nos convida ao desafio do mundo, a compreender que algo viemos a realizar na terra. Ninguém vem na terra só para soprar vento. O vento já é da natureza divina. Nós viemos para algo realizar, para fazer algo por nós e por os outros. Na humildade que diz no Pensamento e Vida, Francisco Xavier, a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, proporcionando o progresso e a renovação. Proporcionando o progresso e a renovação. Magnificente o sol, cada dia, oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu, filtrada na aspereza da rocha. A água se revela mais pura, e em seguida as grandes calamidades. A rocha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecida, de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça. Surgem todos nós, né? Quando nós viemos para o mundo, achamos que os brilhos, as glórias da matéria, então faz nós essa cobiça do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Não se fala em uma, fala-se em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente proprietária exclusiva dos bens que a cercam. É verdade. É tudo meu, né? Não tem nada do outro, não posso. Né? A gente acerca dos bens que, com um egoísmo imenso, despreocupada da sua condição real de espírito. Nós esquecemos do espírito e nos tornamos matéria. E Paulo já dizia: o que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. É bem colocada essa passagem dele, né? Porque o que é do espírito, é do espírito. Então, em trânsito dos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão. Nós estamos enganando, né? Essa passagem nossa, enganando a nós mesmos, que o próprio tempo vai nos cobrar. Eu digo sempre que o tempo é a lição maior. O tempo faz do tempo, o próprio tempo, a realizar aquilo que o tempo quer, né? O tempo realiza tudo por nós. Então, dentro do qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Tudo isso a gente sabe. A gente não aceita opinião, a gente não aceita que o erro é só do outro, né? Só o difícil são os outros para lidar com nós somos sempre as pessoas corretas. Então, isso nós colocamos em nós.
Então, algumas passagens que eu separei de Jesus vai fazer a gente pensar, né? No capítulo 17, quando ele fala que podemos fazer o que ele fez e muito mais, quando nós lemos o verdadeiro homem de bem, então faz a gente pensar na humildade, refletir no caminho melhor. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as orargues de revolta contra todos o que lhe inclinam o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama da sombra a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás, após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusiva, né? Olha que interessante essa passagem, né? Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero. Acolhe facilmente. Quando nós deixamos a doutrina entrar na nossa mente, no nosso coração, que são ligadas mente e coração, a gente compreende que a gente se liga a essas coisas, o qual faz mal na nossa caminhada, né? Então, facilmente, o ciúme, o desrespeito, o despeito, a intemperança, que geram a tensão psíquica, na qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. Perigosas síndromes na vida orgânica. A se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular. Para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. O que quer dizer isso, nos mais dolorosos conflitos passionais? É que nós vemos constantemente, né? A gente só vê notícia que as pessoas matam por amor, brigam por amor, irmão com irmão, tudo fazem por amor. Então, porque falta humildade de se reconhecerem como verdadeiros irmãos, filhos de Deus. Então, esse amor possessivo, porque no amor, que Paulo diz, é o amor que nada cobra, é o amor que tudo pode, é o amor que ama por amar, que faz por amor. Quem retrata em si os louros dessa virtude, né? Quem retrata em nós mesmos os louros da virtude da humildade, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, sem constrangimento. Aceita sem constrangimento servir, amar. Lembra daquela passagem da irmã Dulce? Eu não faço isso por preço nenhum. Ela disse, eu também não, eu faço por amor, né? Então, olha a diferença, é por amor e humildade, porque ninguém põe a mão numa ferida se não for humilde. Lembremos a passagem de Jesus no lava pés, né? Então, se não tiver humildade, nós estamos arregados de amor. Sem humildade, nós só teremos um grande amor, mas não conseguiríamos abranger o amor ao próximo, que é o maior mandamento de Jesus, ou melhor, o único, né? O único que ele pediu, que amássemos.
Humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce nas profundezas do espírito. Não nasce na carne, na profundeza do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente, feliz, recomeçar alegremente feliz a tarefa do amor cada dia. Referindo-se do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens, despediu de nós, pelos braços da cruz. Eu acho que essa despedida mostra para nós um simples madeiro no braço da cruz, se pondo como o grande e o menor de todos, né? E a respeito da humildade, no Ceifa de Luz, diz assim: afinal, que possuímos que não devemos a Deus. Pensemos um pouco todos nós, o que de nós não pertence a Deus? O que nós podemos afirmar que é realmente nosso, que é meu, que não pertence a Deus? Até o nosso espírito, que é criação de Deus. Então, Deus o Criador e nós criaturas. A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade, que só a loucura ou a ignorância não reconhece a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares que lhe erigem como apoios de empréstimos. A inteligência que se condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo em tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Não é verdade? Ninguém tem autoridade para toda a vida. É transferível na Terra. Ora um, ora outro, né? Aí assim vai, nós vamos tocando o dia a dia da nossa vida. Os amigos são mutáveis. Na troca incessante de posições,
pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoais passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. Estamos subordinados à lei de renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, em benefício de nossa própria vida, ainda hoje, pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Essa ligação direta com o Pai que está no céu. Tudo hoje ou agora pode se modificar. Basta um sopro de Deus em nossa mente, em nossa vida. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, sobre a humildade, o orgulho e a humildade, aqui diz assim, olha: a humildade é uma virtude bastante esquecida. Acho que a gente pode refletir, né? Bastante esquecida. Hoje aqui nós somos humildes, estamos na casa espírita, né? Fazendo uma obra social, campanha do cobertor, uma cesta básica. Nós temos a humildade de acolher o irmão. E quando não enxergamos eles como nossos irmãos, um alcoólatra no sinal, um pedido de um pão, de um almoço, numa hora incerta, nós estamos conversando, e aonde está essa humildade? Sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebidos. No entanto, podeis ser caridoso com o vosso próximo sem humildade? É verdade. Até com os nossos filhos, os nossos amigos. Às vezes a gente humilha primeiro, depois de fazer. Primeiro a gente humilha, depois faz. É isso? Às vezes nos pede alguma coisa, a gente vê: por que você não vai trabalhar? Vai fazer algo? Vai fazer uma faxina? Vai... Primeiro a gente humilha, depois enfia a mão no bolso e dá uma grana, ou dá uma cesta básica, mas primeiro humilha. Então não é caridade. Não é humildade. Não somos humildes, ou não temos humildade. Não visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Sem humildade, vós enfeitais de virtude que não tendes. Olha o que o Evangelho diz. A gente enfeita, né? Sai daí todo peletecado de enfeite de humildade, mas nós não temos. Como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai a sua humildade, que o fez tão grande e que o colocou acima de todos os profetas. O terrível adversário da humildade é a caridade. Não é a caridade, é o orgulho. Né? Porque
é uma disputa, né? O orgulho, a gente fala de humildade com ele, e você está maluco? Você está louco? Que isso? Isso não dá para mim não. Isso é coisa do outro mundo. Se o Cristo prometeu o reino do céu para os mais pobres, quando fala em humildade, essa palavra pobre, nós precisamos, estar atento, porque está te falando de humildade. Humildade não é pobreza, é humildade, porque nós temos pobres orgulhosos e ricos humildes. Então, essa separação. A humildade, ela é do coração, ela é de dentro para fora. É aquela que, independente da condição financeira, a pessoa é humilde. E por que as criaturas importantes da terra pensam que os títulos e as riquezas são as recompensas recebidas pelo seu mérito, e que a sua essência é mais pura que a dos pobres? Creem que tudo aquilo que possuem é um direito deles, pois quando Deus lhe retira esses bens, o acusam de ser injusto. Não é verdade? Isso, todo trabalhador sabe disso. Quer revoltar o orgulhoso, é só retirar dele, ele se revolta contra Deus. O que eu fiz? O que eu fiz? Sou tão bom. O que eu fiz contra Deus? Portanto, quanta zombaria e cegueira. Deus faz alguma distinção entre vós pelos corpos? Existe alguma distinção de Deus em nós pelos corpos? O envoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus faz é grande e sábio. É grande e sábio. Não deveis jamais atribuir a Deus as ideias engendradas pelo vosso cérebro orgulhoso. Então essa passagem é do capítulo 17, Bem-aventurados os pobres de espírito. Para a gente depois, com o tempo, reler o capítulo todo, para a gente compreender realmente. Então, as palavras de Emmanuel, no capítulo 44, a alma em si voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade. Olha, a alma em si voltando para Deus não deve ter em mente senão a humildade. Mas é a humildade que se pede, é a humildade sincera, é o que nós estamos falando aqui. É a humildade que te dá vontade de fazer algo por alguém. A humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Olha que está dizendo aqui, de todas as virtudes. E aqui diz hoje, a humildade que vivencia é escudo aparando as agressões. Então aqui, nessa palavra de Emmanuel, está dizendo de todas as virtudes. O Senhor não te identificará
pelos tesouros que ajuntastes. Nós não seremos identificados no céu, quando partirmos, com as nossas mãos cheias de tesouros, mas pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que fizestes do corpo físico, reconhecer-te-á pelo emprego de seus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos próprios pés. Não basta alcançar a qualidade da ovelha quando a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção. Olha que para a gente refletir, né? É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção. Com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Olha quando Jesus anuncia para todos nós, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, né? Quando ele anuncia esse caminho, essa verdade e a vida, quando ele anuncia essa tamanha humildade para todos nós, e nós distanciamos porque o caminho só tem um. Nós que criamos vários caminhos. Quando nós colocamos vamos dizer aqui, sentido da vida, nós podemos pegar a palavra sentido e usar ela de várias maneiras. Matias Barbosa, sentido. Monte Alegre, sentido à direita. Nossa Senhora da Penha, sentido à esquerda. De sentido para frente, e assim vice-versa. Mas quando nós paramos para pensar o sentido da vida em Deus, o sentido da vida em amor, em doutrina espírita, em evangelho, muda totalmente a palavra sentido. Bom, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do caminho. Daí concluímos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela da orientação a seguir. Quer dizer, a cautela da orientação para ser seguida, né? Uma orientação. Eu trouxe aqui algumas passagens de Jesus sobre a humildade do Cristo por nós. Então ele fala assim: humildade de Jesus, né? Nós lemos aqui algumas reflexões, agora nós vamos conversar de Jesus e colocar para todas nós aqui presentes sobre Jesus em nós, ou nós com Jesus, porque o tempo já se fez e já se faz. O conhecimento para o espírita já é necessário o suficiente para que o Evangelho seja luz para ele. O caminho a ser seguido. Quando Jesus convidou, vem comigo, convidou Pedro, Tiago, e foi convidando, vem comigo. Hoje, eu acredito que nós podemos dizer: Jesus, eu estou contigo. Olha a diferença de vem comigo e eu estou contigo. Avaliamos Cristo aqui, ali, acolá, e nós dizemos: Cristo, eu estou contigo. Em todas as ações, Cristo, eu estou contigo do matrimônio. Cristo, Jesus, eu estou contigo no volante do veículo. Estou contigo aqui na tribuna espírita. Estou contigo no meu lar.
no coração do meu filho, da minha esposa, e sucessivamente avaliamos o Cristo em nós. Se não é tempo do Evangelho já fazer parte da conduta nossa espírita e cristã. Então a passagem diz, humildade de Jesus. No livro Boa Nova, a passagem com Maria, quando Jesus diz assim, quando a Maria disse, queria mandar o filho, ele disse, mãe, vou trabalhar com meu pai, porque o lar é a escola da vida. Um ato de humildade, de grande humildade, porque ele já, sabendo que filho de Deus, médico das almas, ele se colocou no lar, que é a escola divina, para ser para todos nós orientação, para que nós possamos concluir essa verdade, que o lar é a bênção divina, o lar é o comando de todo o mundo. Essa é uma passagem. Então, sereis chamados ao vosso ministério, não mais ao ministério das letras, mas ao ministério do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Apóstolo Paulo. Disse Tomé, tu tens o dom da palavra, tu tens a palavra de vida. Então, vamos ao Evangelho e retiramos dele o quê? Retiremos do Evangelho o perfume da vida. Nós precisamos tirar da biblioteca ali o perfume da vida. Tornar a vida mais fácil, menos aborrecimento. Porque se nós avaliarmos hoje os consultórios, tudo é causado por nós mesmos. Ninguém causa nada em ninguém. Nós causamos em nós. Em todos nós. Problemas familiares, desavenças, nós causamos. Por conflitos nossos. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus em Cafarnaum resolve sair com seus discípulos. Vamos sair. Vamos sair daqui do furduncho, está muito barulho, vamos sair. E foi rumo a Cesareia e deu mais ou menos 2 anos que ele pregava. Então ele disse assim, fez uma pergunta, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Todos lembram dessa passagem, né? O que dizem acerca do Filho do Homem? E responde os discípulos, uns dizem que tu és Jeremias, outros Elias, outros João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, ninguém sabia. E volta a pergunta, e vós? E vós que dizeis quem sou? E Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha que passagem mais linda. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Jesus é o nome. E Cristo é Filho de Deus vivo. É o Cristo. É aquilo quando ele diz, é a pedra, é a rocha, é o Cristo. Jesus a Pedro, bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Chamou pelo sobrenome, né? Filho de Jonas. Porque não foi nem o sangue, nem a carne, que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está no céu. Essa passagem de Jesus e Pedro, você vê, né? Foi meu Pai que está no céu. E nós precisamos apropriarmos desse Evangelho, dessas passagens, e saber quantas vezes nós somos ou estamos nesse sopro de Deus a nos orientar, a nos mostrar
E a complicação não nos deixa enxergar, não nos deixa ver. Naquela passagem que Jesus disse que nos homens das leis, que ele disse que sois todos cegos, eles disseram, mas cego porque nós estamos vendo. E ele fala, são cegos porque veem e não fazem. Quantas vezes que nós vemos, enxergamos e não fazemos? Somos considerados cegos. Porque a muito será cobrado a quem muito foi dado. Se nós temos o conhecimento, por que não fazer? Por que ter o conflito de realizar? O orgulho de não fazer? Não é melhor o que diz aqui? A poda da humildade. Então, uma outra passagem diz assim: resumindo as palavras do Cristo, resumindo, diz Jesus, humildade. Além da humildade, exemplo. Além do exemplo, o amor. Jesus comeu com os publicanos. Outra passagem de humildade. Com os samaritanos. Esteve com Zaqueu, quando ele disse, desce da árvore, que jantarei contigo e pernoitarei contigo. Uma passagem de humildade. Jesus anuncia, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Jesus diz, aprendei comigo que sou brando e manso de coração. Aprendei comigo que sou brando e manso de coração. Jesus nos lava pés, mestre e Senhor. Mestre e Senhor nosso. Aí Jesus diz a Pedro, vós que me chama de mestre, e eu sou. Jesus disse, eu sou o mesmo mestre. E sendo eu quem sou, faço essas coisas. Olha para a gente compreender o que o Evangelho quer dizer para todos nós. E ele dizendo, e eu, Jesus, sabendo que sou mestre, sabendo que sou eu, Jesus, mestre e Senhor, eu faço essas coisas para que todos nós, que todos vós, façais também. Não é o exemplo? Muitas das vezes a gente não fala, eu quero ser igual ao meu pai, grande homem, igual a minha mãe. Façais iguais então o que eles fizeram. Façais então igual o que o Cristo faz, que o Cristo fez. Avaliai o quanto de benefício ele nos trouxe e que nós podemos realizar em benefício de alguém. Esperar até quando? Bom, Jesus, aquele que quiser ser o maior, que seja o que mais sirva. Quer dizer, o que é o maior é o que mais serve. Uma outra passagem de humildade. Jesus começou só depois de João. Jesus esperou. Olha que humildade. Olha Jesus e a nossa ansiedade. E se nós podemos esperar. Jesus esperou brandamente, pacificamente. A passagem de João. E João disse, é necessário que ele cresça e eu me diminua. Jesus cresce, João diminui. Mas o Cristo, Jesus, esperou o tempo dele, sabendo a necessidade disso. Aí João sai de cena e Jesus entra em cena, aguardando o seu momento. Aguardando o seu momento. Jesus ensinava fazendo e fazia ensinando. Ou melhor, ele faz ensinando.
A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo, que se dá no bem. Meus irmãos, o tempo já vai avançando. Para a gente refletir no estudo, nas horas que aqui estamos, no tempo que desde cedo a espiritualidade nos conduz a uma casa espírita, a fluidificação da água, o preparo da sala do passe. Nós temos aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 625. Então, e a pergunta diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? De guia e de modelo. E aqui diz assim, mais perfeito. Eu digo que não tem mais. Perfeito. Porque não tem mais. Essa mão não pode ser mais que essa. O guia é perfeito. Jesus é o perfeito. De guia e modelo. Nós precisamos avaliar o que é guia e o que é modelo. Modelo é para ser seguido. O guia é para mostrar o caminho. É tempo e é necessário para todos nós. Então, baseando nisto aqui, nessa 625, nós temos uma outra 919, que faz avaliar a nossa consciência, avaliar o nosso dia a dia. Como foi meu dia hoje? Chegar em casa, como é que foi as minhas horas desde cedo? Então, nós vamos encerrar para a gente avaliar o estudo de hoje, avaliar o Cristo junto de nós, os momentos de estarmos com Jesus, o que é humildade, o que a humildade nos favorece em todas as coisas, em todos os cantos, em todos os afazeres. Tem uma música que diz assim, eu não vou cantar porque eu não tenho o dom disso, mas o Padre Zezinho com certeza baseou nessa pergunta 625, com certeza, porque ele conhece essas obras todas. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos olhos a sorrir, caneta e papel na mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pedi que eu o repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo, num sorriso, o que é preciso para ser feliz? Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou. Que a paz do Cristo envolva todos
Que o abençoado Jesus, os bondosos Espíritos, os nossos anjos guardiões, e que Deus, nosso Pai, nos fortaleça. Que a humildade seja para todos nós a reflexão da noite de hoje, porque com certeza ela nos conduzirá a muitas outras obras divinas, a muitos outros afazeres que deixamos de fazer, porque a humildade não faz parte do dia a dia do orgulho. Que a paz envolva todos, e muito obrigado a casa. Que assim seja.